Curso de VBA, modo 3, dúvida dos alunos, criando controle de número de pernoite em hotel. Tema de hoje, modelagem do projeto, estruturando arquivo para controle de pernoite. Aula de número 1. Então, o formulário que eu vou estar exibindo é um formulário construído por um de nossos alunos. Obviamente eu fiz algumas modificações no formulário para ficar mais fácil a compreensão de todos. Então vamos lá. Lembrando que esse arquivo vai estar salvo na nossa pasta compartilhada para você que é apoiador do nosso trabalho e que faz parte do nosso grupo VIP no WhatsApp. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a opção novo registro, tem a opção salvar e a opção cancelar. Aqui nessa tela principal eu estou pesquisando as possíveis entradas. Observe aí que tenho a pesquisa pela torre, pelo apartamento, pela placa, a data inicial, a data final, observe aí os campos, e o botão aqui pesquisar aqui no cantinho. Então tudo isso aqui é o que está cadastrado. Então o nosso aluno me procurou para que possamos construir aqui, fazer uma adaptação para que ele tenha um controle. E esse número de pernoites que ele me passou é que ao atingir 12 pernoites, que é o limite, a partir da pernoite número 12 tem que ser emitido um aviso se, mesmo assim, o porteiro lá no caso pode dar a entrada ou não. Então vamos lá. O que é que acontece aqui, ó? A primeira coisa que a gente precisa para fazer isso, se você observar, aqui tem o supervisor, tem a torre, tem o apartamento, tem o solicitado, tem o modelo do veículo, a placa, a data, a hora e a autorização, se foi autorizado ou não. Aqui tem informações ilustrativas, no entanto, isso daqui é o que está nos dizendo o que é que ele precisa. Então, se você observar, aqui, por exemplo, observe que eu tenho o Alfa 101, ou seja, eu tenho a torre Alfa e o apartamento 101. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, o Ômega, que é uma outra torre, são 4 torres que o nosso amigo tem lá. Lembrando que aqui eu coloquei informações ilustrativas com relação à torre. Então, ele lá tem uma outra torre, também com o número 101. No entanto, é o mesmo número de apartamento, no entanto, são torres diferentes. Ou seja, ele tem 4 torres nesse prédio, vamos dizer assim. E tem, de acordo com ele, tem alguns apartamentos que têm a mesma nomenclatura, o mesmo número. O que muda vai ser a torre. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui, como é que a gente saberia aqui no caso, quantas vezes foi solicitado uma pernoite, por exemplo, no apartamento 101 da torre Alfa? Me responda aí como é que você faria isso. Bom, se eu minimizar aqui o formulário e a gente olhar aqui para a base dele, observe, ó, assim é a base que ele me passou. Ele tem uma aba chamada principal, que é onde ele faz os seus cadastros. Ele tem a aba configurações, onde ele vai estar configurando o seu arquivo. Tem aqui aonde ele simulou que dessa forma ele tentou fazer por ele mesmo, só que ele sentiu dificuldades e nos procurou. Então vamos lá, ó. Observe aqui como ele dispôs as informações. Ele criou uma coluna para Alfa, uma coluna para Ômega, uma coluna para Gênese e uma coluna para Vitória. Ou seja, são as suas 4 torres. Como eu havia dito, ele nos informou que precisa de um controle para pernoites. E ao chegar na 12ª pernoite, tem que ser emitido um aviso ao porteiro na hora que ele for dar entrada nessa informação, se mesmo assim o inquilino lá permite ou não que seja feito a pernoite. Porque se for feito, possivelmente vai ser multado esse inquilino. Perfeito? Então por isso que ele precisa desse controle. Então até 11 pernoites o sistema não deve informar nada. Simplesmente só cadastrar. Chegou na 12ª, ele deve informar. E se o usuário, se o inquilino resolver permitir que o porteiro dê realmente a entrada, ele vai dar a entrada e vai ser passível de multa posteriormente. Então vamos lá. Ó. Isso daqui é muito parecido com o controle de estoque. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que fazer o que para que você entenda? A gente vai ter que fazer um controle de quantas vezes teve entrada de pernoites em determinado torre com apartamento. E é muito parecido com o controle de estoque. Por quê? Porque se eu estivesse dando entrada em um produto, eu teria que verificar a quantidade que ele já tem no estoque e adicionar com a quantidade que eu estou dando entrada. Ou seja, para fazer esse controle de pernoites é a mesma situação. Então, da forma que o nosso amigo aqui nos passou,
já falei com ele e já resolvemos seu problema. Resolvi gravar alguns vídeos só para ficar de auxiliar. Então, dessa forma aqui, não é inviável a gente trabalhar. Ó. Como é que a gente deve trabalhar aqui nesta situação? Ó? Vou inserir aqui, observe, ó. Vou inserir 3 colunas aqui. Então, o princípio de tudo, vou iniciar aqui dessa célula A1. Eu preciso de um ID. Porque é pelo ID que eu vou saber o registro da linha, perfeito? E esse ID não vai servir somente para isso. Vai servir também para que eu controle quem é, por exemplo, a Torre Alfa, apartamento 101, um exemplo. Observe, ó, aqui eu vou botar a torre, ó, torre, e aqui eu vou botar apartamento, ó, observe. Ó. Quando fizermos essa estruturação, você vai perceber como fica fácil fazer um controle, ó. E aqui eu vou precisar de uma quarta coluna, pois nessa coluna que vai estar representada a quantidade de pernoites que já deu entrada nessa torre e neste apartamento. Então eu vou botar aqui quantidade. Observe aí, ó. Então, se eu for começar desse momento, tudo vai ter que estar zerado. Você há de concordar comigo, perfeito? Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Vou colocar aqui alfa, observe aí, ó. Alfa, que é a minha primeira torre, observe. Vou pegar estas informações aqui que ele dispôs, vou dar o Ctrl C. E vou colar especial aqui para não colar essas formatações juntos. Então, observe aí, ó, como é que vai ficar disposto. Só vou corrigir isso daqui no caso é o número do apartamento. Então deixa eu colar aqui de acordo com a coluna do número do apartamento, ó. Perfeito? E aqui o alfa é a torre, ó. Agora sim. Aqui na coluna quantidade vai ficar a quantidade de vezes que deu entrada. Então nesse momento vai estar tudo zerado, ó. Observe, vou dar um duplo clique na alça e deixar tudo zerado. Aqui, como eu disse a você que possa estar me assistindo, aqui vai ser o que, ó? Vai ser o ID. Esse ID aqui, como o prédio que ele trabalha tem uma quantidade X de apartamentos, não vai nem aumentar e nem diminuir. Aqui não há necessidade de criar um controle, de criar um cadastro para cadastrar todas as torres e apartamentos. Se você já quiser o fazer direto do próprio banco de dados, também é bem interessante que eu faça, já que não vai aumentar e nem vai mais diminuir a quantidade de apartamentos. Caso queira realmente criar do zero, é interessante que crie um formulário onde você faça o ID autoincrementável, gere de forma automática e você vai informando apenas a torre e o apartamento, perfeito? Então, partindo aqui do próprio banco de dados, ó. Observe que aqui tem alguns apartamentos repetidos, deixa eu apagar isso daqui. Então, se você reparar, ó, eu tenho aqui é a torre, observe, eu vou colar aqui N vezes, vou colar a quantidade de vezes que tiver o apartamento, ó. Observe como está disposto da forma que eu estou propondo para a forma que o nosso amigo estava trabalhando, ó. Então observe, ele havia criado uma coluna para a torre alfa, uma coluna para a torre ômega, uma coluna para a torre gênese e uma coluna para a vitória. Ou seja, tinha criado 4 colunas e do lado tinha criado colunas para armazenar as quantidades de pernoites. E observe da forma que eu vou estar fazendo, ó. Coloquei alfa em uma coluna só e repeti a quantidade de vezes que tem o apartamento, perfeito? O que eu vou fazer com o ômega? A mesma coisa, ó. Vou dar o Ctrl C aqui em ômega, vou colar lá na minha última célula em branco, na minha primeira célula em branco, na realidade, vou dar o colar especial aqui para não vir a formatação e vou fazer a mesma coisa, ó. Observe, ó. Vou pegar aqui dos apartamentos, vou dar o Ctrl C, selecionando tudo aqui, e claro, vou colar a partir da minha primeira célula em branco, acima lembre-se que está os apartamentos da torre alfa, ó. E vou colar aqui formatação especial, ó. Colar apenas os valores, e claro, vou dar um duplo clique aqui na minha alça para acompanhar, ó. Observe, ó, eu tenho a torre juntamente com o apartamento, ó. Perfeito? E claro, aqui vai ser meu autoincrementável, então deixa eu dar um duplo clique aqui na alça para que ele autocomplete, ó. E aqui também é a mesma situação, ó. O meu contador também vai estar zerado. Então, acho eu que você já está entendendo aqui o que é que eu vou fazer, ó. Toda vida que eu for dar uma entrada, como eu disse, é muito parecido com o controle de estoque, ó. É o mesmo raciocínio. Se você aprender a fazer isso aqui, se você precisar criar um controle de estoque, pelo menos para dar entrada, eu tenho certeza que você vai saber fazer por essas videoaulas. Porque é o mesmo raciocínio, ó. Toda vida que eu for dar a entrada de uma pernoite para apartamento tal, torre tal, eu vou
pelo próprio formulário, ele vai vir aqui e vai pegar o valor anterior e somar mais o valor atual. Como eu só posso dar uma entrada por registro, então sempre vai somar 1 mais a quantidade atual que estiver salvo. Ou seja, a primeira vez que ele der uma entrada, por exemplo, a torre alfa, apartamento 15, ele vai contabilizar aqui o número 1. Ó. Se eu der uma outra entrada, aqui vai ficar 2 e por aí vai. Quando chegar no número 12, o sistema vai verificar isso aqui, toda vida ele vai verificar. No entanto, ele só vai me alertar quando chegar no número 12, perfeito? Então observe aí como é prático. Ó. A gente armazenando as informações, distribuindo da forma correta, o resto tudo é possível, ó. Perfeito? Então, a mesma situação eu tenho que fazer para Gênesis e Vitória. Creio eu que você já entendeu aí o conceito. Ó. Vou dar o Ctrl C em Gênesis. Vou pegar a minha primeira aqui, célula em branco. Vou colar aqui o nome. Vou só colar somente os valores para não vir a formatação. Vou também pegar aqui o número de apartamentos que tem para Gênesis. Deixa eu dar o Ctrl C. Aparentemente aqui é a mesma quantidade de apartamentos, pelo que eu estou vendo aqui no exemplo do nosso amigo. Observe aí. Aqui, inclusive, tem alguns apartamentos repetidos para o ômega, então deixa eu deixar apenas com valores únicos. E observe, ó, o Gênesis é a mesma situação. Vou dar um duplo clique na minha alça, vou dar um duplo clique aqui também para autocompletar. E aqui também a mesma situação, ó, duplo clique também para fazer os valores aumentarem. Então deixa eu remover esse 502 aqui que está repetido. E agora só falta eu pegar quem? A nossa coluna Vitória, ó. Então vou dar o Ctrl C nela, pelo que eu já vi até o 502, então simplesmente eu vou pegar aqui minha primeira célula em branco, colei. Vou pegar por aqui mesmo, observe, eu vou pegar aqui pelo próprio coluna que eu havia copiado agora há pouco. Ó. Já que eu estou pegando o mesmo número de apartamentos, o que muda é somente a torre. Ó. Duplo clique aqui na minha alça, aqui também eu vou dar um duplo clique, e aqui também. Ó. Então está construída a nossa base de dados, ó. Observe. Ó. Perfeito? Então, da forma que o nosso aluno propôs, teve sua dificuldade, a gente está propondo desta forma aqui. Ó. Então, para ficar mais claro, eu tenho uma coluna com ID, que é a identidade do meu registro, tenho uma coluna para armazenar as 4 torres que eu possuo, uma coluna para armazenar todos os meus apartamentos e uma coluna para armazenar a quantidade de pernoites que ele pode estar aceitando, perfeito? Então, isso daqui eu não preciso mais, vou dar o Ctrl menos. E vou estar salvando isso daqui, ó. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula de estruturação. Se a gente vem aqui no nosso formulário, eu só quero que você entenda o que, ó. Quando eu clique em novo registro, para que você entenda. O nosso aluno, quando ao selecionar aqui nome do supervisor, o que vai acontecer, ó? Ele vai selecionar o nome do supervisor, vai informar aqui o solicitante, ou seja, o inquilino, vai informar aqui a torre, ou seja, alfa, ômega, Gênesis, Vitória. Vai informar aqui a unidade, que é o apartamento, a data, que já é automático, o modelo, a placa e a autorização do ADM. No entanto, quando ele formar a torre e a unidade, já é para o nosso próprio sistema capturar a identidade do registro de quem? A identidade do registro aqui da nossa coluna A. Ou seja, se eu selecionar lá alfa 16, é para me retornar o número 2. Esse número aí não precisa aparecer para o nosso usuário. Basta ficar em um campo invisível para o nosso sistema contabilizar, saber qual é o número de registro que ele deve contabilizar. Perfeito? Então, na próxima aula a gente dá continuidade. Então, aguardo você e espero lhe ver no nosso próximo vídeo. Valeu!